Agora vamos passar ao nosso seminário, dando voz aos pequenos. Nós teremos Infância em Currículo com o professor Aristeu. Por favor, professor. Ele é professor de especialização em educação infantil da PUC-Rio, professor adjunto da Faculdade de Educação da UERJ. Nós teremos também Infância e Literatura com a professora Adriane Ojeda, coordenadora adjunta dos cursos de especialização e extensão em educação infantil, de convênio com o MEC Unirio, especialista em educação infantil PUC e alfabetização da UFRJ. E teremos também o nosso Brinquedos e Brincadeiras da Cultura da Infância. Professor Luiz Vicente Barros, mestre em artes pela Escola de Comunicação e Arte da USP, professor do Departamento de Artes e Design da PUC-Rio. E, levando para a nossa mediação, ficará a professora Marta, que trabalha comigo, diretora junto comigo no departamento nosso departamento de cultura. Ela é professora de educação infantil, das séries iniciais do Escola OGA, mas atualmente ela está aqui conosco, no sindicato. Está como diretora do Simples, é também diretora da FETERJ e coordenadora da Escola Travessa. Tá bom? Agradeço a todos e espero que tenhamos um bom seminário. Bom dia. Nós vamos começar com a fala do professor Aristeu, 50 minutos, tá bom? Tudo assim. Bom dia a todos. Eu até estou podendo falar hoje bom dia a todos, porque já vi que tem alguns homens na educação infantil, raros. E é desse lugar um pouco que eu quero falar, de quem, desde muito cedo, começou a trabalhar em creche como professor, né? E não saí mais desse negócio chamado educação infantil. Hoje, predominantemente, eu tenho trabalhado com formação de professores para educação infantil, mas tenho convivido com creche para a escola cotidianamente. E eu vou trazer aqui as minhas preocupações e algumas reflexões que eu tenho feito a partir dessas preocupações. Mas antes, essa situação de auditório é extremamente incômoda para quem trabalha com criança pequena, ou para quem quer formar professor. Mas é o que a gente tem, né? Ainda bem que o auditório está cheio. Mas eu queria fazer algumas perguntas, até para contribuir aí com meus colegas de mesa, né? É uma alegria muito grande estar com a Adriane e com o Vicente, para a gente saber quem está aqui, né? Quem é sindicalizado aqui no Simples? Levanta o braço, por favor. Falta muita gente. Não tem uma fichinha, não? Passa para esse pessoal. Quem é professor esse ano aqui, primeiro semestre de 2016, ou de creche ou de pré-escola? Levanta a mão. Quem é diretor ou coordenador, ou gestor de educação infantil? Não, pode levantar, ele faz assim. São poucos. Quem é mãe? Não, eu pensei que era mais, né? Hein? Quem trabalha em biblioteca, sala de leitura, literatura infantil com criança pequena? Tá vendo, Adriano? Quem já conhecia um dos 3 participantes aqui da mesa? Pô, nós somos conhecidos, hein, Vicente? Tá bom, então vamos lá. E vocês estão... Quem é pai? Tá. Todos eles. Então, deixa eu só dizer um negócio, esse problema da temperatura é sempre constante, né? E eu sugiro, como eu tenho feito na UERJ e na PUC,
que vocês, quando forem a um evento assim, tragam cachecol, como tivesse ido para Londres, um tipo assim, para não reclamar, porque não adianta. Porque isso dá para resolver, é só se aquecer. Agora, quem é calorento, não tem jeito. Esse aqui, por exemplo, já está no verão, ele estava no inverno, agora ele está soprando um ar nordestino. Então, eu gostaria que a gente começasse com essas imagens que estão projetadas lá, para a gente pensar um pouco. É evidente que a gente passa a manhã toda aqui pensando nessas crianças, né? E necessariamente crianças, tá? Essa é a primeira ideia que eu quero passar. Passa para mim. Porque são crianças diferentes, mas são muito mais diferentes do que a gente pensa cotidianamente. Na verdade, estou querendo que a gente faça uma reflexão que é muito comum no mundo de hoje. A gente fala, mulher é tudo igual, homem é tudo igual, isso é professora. Igualar os diversos. E quem trabalha com criança pode aproveitar bem umas proposituras dos anos 90, sobretudo dos anos 80, né, de pensar globalmente e agir localmente. Quando a gente pensa política para a infância, a gente está pensando em todas as infâncias. Mas quando eu sento no chão, numa creche, para brincar com as crianças, eu estou diante de crianças concretas. Objetivamente, o que eu estou querendo dizer crianças concretas? Não são de concreto armado. São crianças que se diferenciam e se diversificam com o tempo, com o espaço, com a cultura, com a classe social, com as crenças, com a configuração familiar. Então aí eu tenho imagens de crianças ao longo da história, de diferentes sociedades, vinculadas a diferentes experiências de vida. E aí eu começo a ver que aquela criança que eu estudo às vezes na universidade não existe dentro da minha turma, né? Já passaram por isso? Porque quando a gente fala, o imaginário social de infância é muito genérico. Criança é sorriso, criança é alegria. Nunca teve febre, diarreia, tirou a noite do pai, da mãe. Não afeta. As definições teóricas, em geral, não nos afetam. Criança é ingênua, pura. E quando você encontra um garoto tinhoso, você fala, vamos, ele diz, não vou. Aí você fala, pô, ele não está no livro que eu li, cara. O não vou, não está. Ele tem vontade própria. Passa aí. Então é um pouco, não sei de onde que eu tirei isso, é um prospecto, né? A gente é igual, mas é diferente. Essa reflexão é bem legal para quem trabalha, para quem eu estou falando, trabalha, senta com as crianças, conversa com as crianças, dá voz às crianças, que é o tema de hoje, né? E aí eu estou tratando, não é só de criança, eu estou tratando de uma concepção do que é esse animal mamífero, ser humano. Que o que mais de comum ele tem é a diversidade, não é a igualdade. E aí tem um conflito, né? Porque a creche e a pré-escola, por falta de identidade própria, tem copiado coisas da escola. E vocês sabem, tanto quanto eu, que a escola foi inventada para igualar os desiguais. Para botar uniforme e dar um mínimo comum para todo mundo ficar igual. Num percurso, é outro tema que está atribuído à minha fala de hoje, que é currículo, que é percurso, é pista, é trajetória. Num percurso, né, que quase sempre faz a gente fazer a mesma coisa o tempo todo e todo mundo junto fazendo aquela coisa. Uma única coisa. Página 22, todo mundo, abre aí para a gente continuar. Estão entendendo o que eu estou falando? Isso dá problema quando a criança ainda está chegando, porque a criança ela tem uma velocidade além do que a gente tem estudado em desenvolvimento, sabe, né? Eu tenho feito alguns trabalhos sobre os saberes infantis nos 36 primeiros meses. E a gente fica super impressionado, né? A gente descobre que as crianças sabem o uso, a utilidade de determinados objetos da nossa cultura. Você dá uma chave, um bebê de 9 meses olha para a fechadura. Pelos registros acadêmicos, não há histórico nem de chave nem de fechadura nos úteros. O que significa que após o nascimento, portanto, há 9 meses atrás, ele não tinha contato com esse objeto. Com essa, né?
E isso desmascara, né, essas questões. Não, a criança bota tudo na boca. Né? O que a criança faz com um objeto? Bota na boca. Ou experimenta. Eu é que não sei o que ele sabe. Eu, adulto, que estou interagindo com esse animal interativo, altamente interativo. Eu faço assim e ele faz assim. Ontem eu fui numa creche e fazia assim. Quando eu olhava para trás, esquece tudo assim. A professora, fica quieta, menina. Você nem conhece ele. Ou no metrô, eu faço assim, ó. Aí o bebê no colo, estou vendo a mãe fazendo assim nele. Como quem desrespeita o velhinho. Velhinho sou eu. Né? Você entendeu? Aí você pisca o olho, ele não sabe piscar só um, ele despisca os dois. Tu olha assim e fala, tá vendo como ele sabe que... E ele sabe interagir. Agora, que coisa interessante, né? Que espaço é esse que a gente está fazendo para as crianças? Estou chamando de espaço propositalmente. Creche, pré-escola, espaços infantis. Deveria ser também museu, parques, bibliotecas, né? Onde as crianças possam, elas tomarem a iniciativa da interação. Eu estou falando de... Eu estou tomando a iniciativa de interagir com você. Eu pisco para você, você pisca. Né? Como agora? Ela está concordando comigo, porque senão ela estava fazendo assim. Então, na verdade, lá atrás não dá para ver nada, né? Mas dá para escutar, né? Aí, vocês aí. Dá para ver. Aí é um pouco isso, né? Uma coisa que tenho pensado já há alguns anos, desde as minhas primeiras pesquisas lá nos anos 80, é a dificuldade de ser criança numa sociedade feita a nossa. Uma sociedade que é horrível. Simples assim. Como você acha? Não sou eu, Sartre que diz isso, né? O mundo é horrível. Horrível por uma série de razões, sobretudo porque não nos consideramos iguais, embora nos igualemos desconsiderando a nossa diversidade. Né? Paulo Freire diz que o meu direito acaba quando o seu acaba. E a gente vive numa sociedade que diz o meu direito começa quando o seu termina. Se você não tem direito a comer, muito menos eu, ela, o outro. É uma outra lógica. O que isso tem a ver com criança pequena? Muito. E aí eu trago essa reflexão aí, tem um coração e um cérebro. Uma das minhas preocupações tem sido, por falta de identidade própria, creches e pré-escola, portanto toda a educação infantil, tem copiado práticas educativas da escola, que hoje são predominantemente cognitivas. Portanto, olham para os meninos e para as meninas e só vem o cérebro. Não vem o dono do cérebro. Pensar numa escola que escuta as crianças, que dá voz às crianças, é pensar numa criança que não é só cognição, que não é só cognitivo. E entender que a aprendizagem também não é um processo só cognitivo. Aí tem um coração ali, mas faltam outros órgãos. Também não olhar para a criança só como coração pode vir a dar problema também. E isso tem me levado a uma reflexão assim, como é difícil ser criança, né, nessa sociedade maluca, horrível, como diz o Sartre, onde ela é pensada por nós adultos e para nós adultos. Eu me recordo muito de uma... Adriane talvez saiba o nome dela, uma finlandesa, veio em 2000 aqui no congresso da OMEP. E eu fui levá-la para conhecer umas creches na Rocinha. Na volta, passamos ali na Gávea, tinha uma praça, no Jardim Botânico, e ela disse assim para o tradutor, vocês até em praça de criança, vocês não respeitam criança. Gostou do vexame do brasileiro, do lado da finlandesa? Aí eu perguntei, como assim? Ela disse, o escorregador fica muito alto do chão. Vocês conhecem pracinha no Brasil, né? Elas são de saibro, os meninos mais velhos descem, bate o calcanhar, chove, não há reparo. Se largar uma criança de 4 anos no escorregador, suicídio. Ou assassinato, pode ser, escolhe. E porque o olhar dela é de que criança é gente. Isso a gente ainda não conquistou no cotidiano da sociedade, dentro da nossa casa. E aí vou falar algumas falas, por exemplo, trabalhar a questão do castigo físico,
E aí, alunas de licenciatura, depois de alguns meses refletindo sobre isso, eu estou tão feliz, não bato mais na minha filha. Eu falei, eu também. Ela disse, só uso Havaianas. A gente ria. Né? Se vocês baterem na mão assim, depois o Vicente pode inventar umas brincadeiras para isso. Bate na mão assim, batem aí na mão. Não é com bastante força não, assim, firme. Com determinação, na mão assim. Tira a mão daí, menino ou menina. Agora fica calculando, marca aí no quantos segundos essa sensação que é de dor fica dentro de você. E aí você diz, não foi nada não, senão ele não aprende. Então a gente ainda no século XXI, tá? Acredita que para aprender é preciso sofrer e sentir dor. Sem dor e sem sofrimento não tem aprendizagem. Porque não, eu não quero filho meu bandido. Por isso que eu bati na mãozinha dele, para ele não pegar na coisa dos outros. Numa sociedade onde poucas pessoas, vídeo Lava Jato, pegam as coisas dos outros. Né? Passamos. Vocês conhecem, né, Alice? Diante dessas primeiras provocações, eu diria para vocês assim, olha, se a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. A gente precisa definir para onde a gente quer ir, precisa fazer esse combinado, esse acerto. A gente quer realmente, a gente está convicto de que criança, que filho de gente é gente. Porque a girafa está. Vocês já viram como é que a girafa olha para a girafinha, né? Dá uma olhadinha assim, só pô, esse é meu filho, filhote de girafa é o quê? Girafa. Os homens não estão. Tanto é que eu olho uma criança fazendo uma coisa interessante, eu falo, caramba, parece até gente aí, olha. Né? Ou fala assim, eu me surpreendo, diz, igualzinha a mãe dela. Não, queria que fosse igualzinha a o crocodilo? Não, acho que não. É surpreendente a gente se surpreender que o filhote da gente é igual a gente. Dentro dessa percepção de igual, mas diverso. Né? Então, definir alguns balizadores, eu diria que esse é o mais amplo. Né? É entender criança com uma concepção, eu diria, no mínimo honesta, de alteridade, né? De que ele é um outro. E aí as pedagogias impositivas, autoritárias, elas ficam em xeque. Fico em xeque na hora que eu vou dar banho, na hora que eu vou vestir, na hora que eu vou despir. Porque a gente só faz isso com criança. Eu venho andando com meu filho, imagina, encontro a tia Adriane, ele tem 2 anos, tá? Cansou de andar, foi pro colo. Conhece isso? Tá. Aí eu falo, dá um beijo na tia Adriane. Dá um beijo nela. Imagina eu mandar o Vicente dar um beijo. Ô, Adriane, dá um beijo nele. A gente faz isso com criança sem cerimônia nenhuma. E às vezes ainda tem que dizer, olha, é uma tia que trabalha comigo. Aí que ele fala, que isso? Quem é essa? Então, mas tem que beijar. Não é crime, não? Não, para criança não. Porque quem manda nela sou eu. Cala a boca, ainda não morreu. Ela tem que fazer. A gente faz isso no cotidiano das relações da educação infantil. Vocês estão entendendo isso? Sem perceber o que é respeitar a criança como quem tem vontade própria, desejo. E hoje, numa sociedade como nossa, direitos assegurados, inclusive por lei. Isso é crime. Ah, mas ele é meu filho. Aparece um bebê morto no lixo de São Paulo por dia. Não sei se vocês sabem disso. Fora os que a gente não vê, porque são triturados. Então, essa espécie humana, esse animal mamífero, nós jogamos os filhotes fora, tanto quanto qualquer outro mamífero. Só que ele tem um discurso bonitinho, né, de civilizado. O que é ser civilizado na relação adulto-criança? Até que ponto a relação adulto-criança não é a mesma relação entre patrão e empregado, entre senhor e escravo, entre branco e negro, entre homem e mulher? São todas relações de dominação, de exploração. Entre professor e aluno, entre adulto e criança. Já que a gente tem que definir para onde a gente quer, eu trago essa provocação.
Hoje é muito comum as pessoas entram no berçário e falam, esse berçário é prova no Enem? Não é assim? Ou estou exagerando? Porque se o berçário aprova no Enem, é aqui que eu vou botar meu filho. Por que eu vou botar num que não aprova? Ou a gente paparica, infantiliza, retarda a adultez. Porque como o mundo é horrível, coitada, ela vai deixar de ser criança. É uma visão romântica, ainda muito presente. E esse dilema, todos nós que somos pais, mães e professores, você olha e fala, caramba, ainda bem que ela tem 3 anos. Minha avó falava assim, cachorro bom é cachorrinho. Cachorrão não presta, pô. Você não agride uma pessoa, fala, ô, seu cachorrinho, vem aqui. Ô, cachorrão, vem aqui. Né? Todo filhotinho é bom, bonitinho, tá, né? Cresceu. Então, o que a gente quer? E eu diria, pensar pedagogia para a infância é pensar pedagogia para hoje. Se a gente deslocar a pedagogia para o amanhã, como comumente vem sendo feito, a gente está fazendo a pedagogia que eu tenho denominado da pedagogia do caixão. Ou seja, da morte, que é o fim. Para onde a gente quer ir? Para o fim da vida. Tanto é que eu digo para ela, seu filho estava na 2ª série, mas a gente fez um estudo e ele vai para a 5ª. Tu acha que não vai ter festa na casa dela? As pessoas comemoram esse absurdo. Pô, meu filho é tão inteligente que ele pulou o 1º ano, ele já estava alfabetizado, ele foi para o 2º. Lógico, a vida é curta, quanto mais você pular, você chega à morte. É por isso que é pedagogia. Entenderam a lógica? Não está muito aceita academicamente ainda, mas é só uma reflexão. O Tonucci vocês conhecem, né? Acho que pensar em criança, pensar em educação infantil, essa imagem é muito sugestiva, né? Aí tem a professora, vocês estão vendo, né, do lado direito. Tem uma criança exemplificada, ele escreve com um desenho, coisa que quem trabalha com criança devia saber que isso é uma escrita. É diferente de mandar a criança colorir a touca do Papai Noel de vermelho e falar o que você está fazendo. As pesquisas que a gente tem lá na UERJ, pergunta à professora, o que eles estão fazendo? Desenhando. Aí você vai ver o que as crianças estão desenhando. Elas estão pintando a touca de vermelho do Papai Noel. Lá em casa o nome disso é pintura, colorir, não é desenho. A criança quem desenhou, em geral, foi um adulto. Né? Mas aí veio lá a cabeça da professora, vocês estão vendo, né? Aquela escola que eu falei que é assim, é uma escola que foi inventada lá. Esse modelo de escola, nossa, ele tem mais de 300 anos. É para uniformizar, para transformar todo mundo da mesma nação. É um projeto de Estado nacional, a escola, pública, gratuita e laica. Todos vão ter um mínimo comum. Ou seja, 25 que eu vou transformar eles em iguais. Essa é a expectativa do primeiro... O nome da página lá do Tonucci é o primeiro dia de aula. E ele vem com o que de casa? O que ele traz dentro da cabeça dele? Eles chegam na escola com vontade própria, com sexualidade, com sentimento, porque dizem que isso tem que ter uma revolução hormonal. As crianças muito pequenininhas, porque são todas descobertas do final do 19 para o 20, né? Não é? Nasce inteligente. O pessoal da neurolinguística tem que amadurecer muito, falta ainda muitas sinapses. Mas é incrível como o bebê entender. Vontade própria você não tem dúvida. Todo mundo teve bebê em casa, sabe? Ele que determina a cabeceira dele, tu bota ele para dormir lá. Ele acorda assim, porra. Então ele que diz, não quero dormir para lá, eu quero dormir para cá. Como a gente menospreza o filhote da gente, esse é um acaso. Não é, não. É vontade. Tanto é que eu estou no colo, né? Toma, segura ele aqui. Ele é meu filho, tá? Aí o Vicente fala assim, não, ele não quer vir, não. Ele nasce com linguagem. E linguagem de criança não é choro. A gente aqui não sabe ler, o Vicente sabe. Você também, se eu falar, toma esse bebê, segura aqui. Aí você já olhou para ele, já sabe que ele não vai chorar, ele vai abrir o berreiro. Ela fala, não, ele não quer vir comigo, não. Porque foi isso que ele disse para ela. Fora disso, né, se a gente pegar crianças de 1, 2, 3, 4, 5, né, finalzinho da creche e a pré-escola, ele vem com sonhos, com desejos, com imaginação. Ele é curioso, ele gosta de buraco. O cara me falou assim, criança gosta de buraco, cara. Eu levo meu filho na casa da minha sogra, ele entra debaixo da mesa. Cara, eu nunca vi isso. Eu falei, cara, tu não sabe nada de filho e nem de criança. Pô.
todo lugar. Fomos no aeroporto, ele entrou debaixo da cadeira. Falei, será que... Ele está se questionando, o cara deve estar perguntando, será que meu filho é tatu? Passa. Se isso é a escola, isso aí é a creche. Pro Tunute. Nós não estamos no sindicato da área de saúde. Nós estamos no sindicato da área pedagógica, da área educacional, que tem espaço para discutir a infância como pessoa, com um conjunto de pessoas, como gente, como eu falo, né, entre aspas. Por que eu falo isso? Porque se você tivesse num CTI com 7 bebês para administrar antibiótico na veia, melhor fosse que eles estivessem todos em coma, porque daria menos trabalho. E a gente usa essa prática de aquietar as crianças para se relacionar com eles na creche e na pré-escola. Tipo assim, sentadinho com a perninha cruzada, perninha de chinês, boquinha de quê? Boquinha fechada. Né? Ou usa da música para controlar 20 crianças, ou às vezes até mais. Canta para entrar, canta para sentar, canta para lavar a mão, canta para lanchar, canta para isso. E as crianças, você não conversa. Aí você pega o planejamento da escola, da creche ou da pré-escola, está lá enriquecimento de vocabulário. Você não fala com eles, está apostando que vai enriquecer o vocabulário deles. Tem uma relação de dominação com recursos pedagógicos. Por que você quer poeta? Porque criança pequena tem que ser assim. E quem não entra no esquema, o que a gente faz? Canta para lavar a mão, ele nunca lava a mão, vai para a coordenação. Igualzinho no ensino médio, diz, bate um papo com ele e nunca vai, eu não sei o que está acontecendo com ele. Aí a gente começa a explicar coisas externas a ele, em frente. Bom, aí para a gente entrar um pouco na discussão de currículo, que hoje é uma discussão extremamente perigosa. Perigosa porque a gente está vivendo um momento, é uma discussão de uma coisa comum para o Brasil todo, que é a tal da base curricular. Há posições controvertidas e eu não quero me dar o direito de não entrar no debate se a base é boa ou se a base é ruim. Até porque o meu entendimento é que vai ter base. Então a gente precisa discutir qual base. E é preciso dizer que de 1980 para cá, o campo da educação infantil, seja na área da pesquisa, na área mais acadêmica, seja na área da docência, dos sindicatos e, sobretudo, dos movimentos sociais, eu estou me fazendo referência, especificamente dos fóruns de educação infantil que existem em todas as unidades da federação no Brasil e do MIEIB, que é o Movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil. E das entidades de classe também, a ANPED, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, né, e outras, a gente teve muitas conquistas na área da educação infantil. Resumindo, educação infantil passou a ser, no Brasil, um direito das crianças. Educação infantil apareceu na LDB como educação e não como ensino. Educação infantil apareceu na legislação, que tem que ter uma avaliação diferenciada da avaliação do ensino fundamental e do ensino médio, que não pode reprovar a criança, coisa que a gente ainda não aprendeu a fazer. A gente anda por aí afora e diz, por que não foi para o pré-3? Ela diz, não, ele não sabe, dentro e fora. Aliás, uma coisa que eu estou querendo pesquisar é quadrado, retângulo, triângulo e círculo, sabe? Isso está sempre presente, as pessoas ensinam para as crianças desde pequeno. Eu estou convencido que eu devo ser um pouquinho infeliz, porque eu não sei bem quadrado, retângulo, triângulo e círculo. Isso é o conteúdo mais fundamental para uma criança aprender o que é quadrado. Porque lá em casa a minha mãe falava assim, bota em cima daquela quadradinha, e era retangular. E eu botava. Naquela bolinha, mesa bolinha, que mesa é? Né? E na hora de aprender em cima e embaixo, lá em casa era assim, não bota o sapato em cima da cama. Eu sabia que era embaixo. Mas as crianças ficam reprovadas porque não sabem o que é em cima e embaixo, o que é quadrado, retângulo. Não sabem as cores primárias, terciárias, secundárias.
Então a gente conquistou, entre outras coisas, isso, uma avaliação diferenciada, uma avaliação do desenvolvimento integral da criança. A gente definiu que educação infantil é para o desenvolvimento integral da criança e não para aprendizagens escolares ou para a formação da cidadania ou para o mercado de trabalho, como existe em outros segmentos, outros níveis de ensino no Brasil. E depois a gente traçou as diretrizes curriculares nacionais no Brasil, primeiramente em 1999, depois elas foram revisadas em 2009. Eu vou trazer algumas coisas dessas diretrizes que eu acho que são extremamente provocadoras. Primeiro que elas estão mal divulgadas. Nós, nas escolas, nas creches, na pré-escola, nos espaços que trabalhamos com crianças pequenas, não conhecemos as diretrizes nacionais da educação infantil. E estamos em pleno debate de uma base curricular única, que vai, segundo está na base, que está legitimada e legalizada, na minha opinião, vai ter 60% de tudo que todo mundo que trabalha com creche e pré-escola vai ter que trabalhar. Que é um debate político interessante. Tem que ter base ou não tem que ter base? Então, eu diria, em função desse quadro e do momento político atual no Brasil, a gente tem uma educação infantil que corre sérios riscos. O primeiro risco é que, com a obrigatoriedade da educação infantil, a partir dos 4, só da pré-escola, passou a ser obrigado esse ano no Brasil, a gente corre o risco de não atender a demanda das crianças de 0 a 3. Imagina um prefeito, imagina você prefeita de uma cidade. Você é obrigado a fazer o atendimento de crianças de 4 e 5 e você vai priorizar isso. Então, tem um esquecimento, consequência de algumas regulamentações dos bebês, vamos falar assim. O segundo risco que a gente está correndo, esse já em curso, se a gente não abrir o olho, a gente vai ser envolvido por isso, é que as pessoas estão confundindo obrigatoriedade da educação a partir dos 4 anos com escolarização das crianças a partir dos 4 anos. Isso aconteceu quando no Brasil a gente cresce para baixo, não sei se vocês sabem disso. O ensino fundamental tinha 8 anos, passou para 9, mas o acréscimo foi o primeiro, não foi o 9º ano. Então, as criancinhas de 6 anos, eu propositalmente estou falando criancinhas, foram para o ensino fundamental. E no momento que elas foram para o ensino fundamental, as pessoas pensaram que elas deixaram de ter 6 anos, aí encarteraram elas, começaram a usar toda a metodologia da escola e não da pré-escola. Isso já aconteceu. Agora, com os 4 anos, estão entendendo a minha preocupação do risco? A gente não sabe para onde a gente quer ir. Então, no fundo, a gente acha que quanto mais cedo ensinar alemão, judô, karatê, francês, inglês, física, química e sei lá mais o que, melhor para a criança. Estão entendendo? Por que a gente precisa saber o que a gente quer? Porque senão a gente está em risco. Porque não é só perguntar, aprova no Enem. É bilíngue? Tem atividade extra? Você faz uma instituição para acolher criança, não devia ter extra. É igual ter recreio na creche, né? Recreio na creche é ótimo, né? Tu bota o filho na creche, onde é que ele está? No recreio. Ou seja, ele não tem momentos em que ele não pode brincar. Porque, não? Ele só recria aqueles 20 minutos. Outro risco, esse já largamente implantado, livro didático. Quem trabalha em instituição que usa livro didático na educação infantil aí? Levanta o braço. Ó, aqui é rede particular, né? Mas vocês vão ver os prefeitos aí, eu trouxe uma foto distribuindo o livro didático para a creche. Ainda tem quantos minutos? Por isso que eu disse que eu não gostei dos 50 minutos, porque não dá para falar essas coisas em 50 minutos, mas a gente vai permitir encurtar aí. A outra ameaça é a avaliação em larga escala. Não sei se vocês sabem, foi aprovado a ANEI, Avaliação Nacional da Educação Infantil. Tipo tem a ANA, Avaliação Nacional da Alfabetização. Tipo tem a Provinha Brasil, tipo tem o Enem, tipo tem o ENAD no ensino superior.
E isso foi uma conquista também. A gente conseguiu que a ANEI não seja avaliação das crianças, mas avaliação da educação infantil. Se tem água filtrada, se tem as condições materiais, se a professora tem formação, se avaliação da proposta de educação infantil daquela instituição e não das crianças. A outra coisa a professora acabou de falar aqui, professor de educação infantil ganha infinitamente menos por hora aula do que os professores do resto da educação básica, ou seja, do ensino fundamental e médio. Essa é uma luta complicada, né? Se na rede particular eu acredito que na rede pública é mais ainda. Por fim, a proposta pobre para criança pobre. Estava conversando com a Adriane aqui, informalmente, antes de começar. Hoje há um movimento no Brasil todo de escola em casa, de não escolarizar as crianças, e que pode pegar carona nesse meu discurso. O meu receio é o seguinte: hoje no Brasil a educação infantil é direito das crianças e dever do Estado. Se a gente começa com essas ideias de mãe crecheira, ficar em casa, uma mulher cuidando do filho das outras, não sei o quê, a gente acaba, primeiro, com a nossa profissão. Eu tenho dito aí e acolá que trabalhar com criança não é para amador. Lógico que é para pai e mãe, é para conviver, educar, tudo. Mas trabalhar numa instituição não doméstica com criança é para profissional. A gente tem que estar constantemente estudando, se aperfeiçoando. Tem um saber, tem um conjunto de saberes que exigem práticas profissionais, não é para qualquer um. A gente ainda não conquistou isso, a gente está em processo de conquista disso. Então, essa ideia de juntar as crianças, atender a qualquer preço, a qualquer custo, a gente já viveu isso no mundo inteiro e, sobretudo, no Brasil. É uma retomada da política atual de um governo de 180 dias que vai fazer isso adoidado. Não se iludam. Que isso é muito mais barato. Contrata uma monitora, bota lá 30, 40 crianças e atende às demandas que não são pequenas. Só na cidade do Rio de Janeiro, hoje, tem 30 mil crianças na lista de espera das creches públicas, da prefeitura. 30 mil. Atender 15 mil a baixo custo com programas desses, como existia na LBA e outros nos anos 70, 80. Vamos. Então, vocês vão ler aí, mas eu vou só fazer esse comentário. Há uma tendência muito grande da escolarização na educação infantil. Esse talvez seja um risco que a gente tem que estar atento, porque a gente acha que é bom. Quem permite que isso aconteça, por isso que eu falei, pensar globalmente e agir localmente. Sou eu com as minhas 15, 20, 30 crianças. Eu é que escolarizo ela. Não adianta a gente ficar nesse nível de reflexão aqui muito geral, sem no dia a dia eu não construir uma relação entre adulto e criança que permitam as crianças viverem a sua infância num espaço que propicie desenvolvimento. Estou falando da lei no Brasil, que propicie o desenvolvimento integral dela através de uma relação interativa onde interagir e brincar seja assegurado, porque isso está nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. Os dois eixos da educação infantil são interações e brincadeira. A escola, eu não preciso criticar a escola tem um monte de coisa boa, mas essas duas coisas a escola não gosta. Ela não gosta nem de brincadeira e muito menos de interação. Até porque eu sou da 1002 e converso muito com ela. No ano que vem, ela vai para 2003 e eu para 2001, para não conversar. Então, como a escola não pode dizer que ela é a favor da interação. Eles batem muito papo. A escola agora é de aluno quase em coma, quietinho, calado, olhando para o quadro para aprender trigonometria. Se a gente copiar esse modelo, né, a gente vai congelar as crianças. E é isso que inconscientemente muita professora faz. Sabe por quê? Porque a didática contribui. A didática ensina o quê? Manejo de turma. É quase agente penitenciário. O cara tem manejo de preso, leva daqui para lá. Você maneja a turma. Controle de sala. Ela é ótima professora, mas não controla a sala. Olha os termos. Dinâmica, são os três. Controle, dinâmica, né? Dinâmica de classe. Ela não tem liderança com as crianças.
que é um absurdo, né? Uma pessoa de 28 anos não lidera 20 crianças de 2 anos. Que é a revolução da infância, cara. Os garotos falam, não, vamos. E ela vai na coordenação e diz, realmente eu vou embora, porque eu não controlo eles. Não é ela, vocês estão entendendo? A gente tem que pensar na proposta como um todo. Ou vou para lá para fazer as crianças botarem para fora, interagirem, brincarem, se manifestarem, expressarem seus sentimentos, coisa que é proibido na escola. Isso é outra coisa. Sentir na escola é pecado. E eu me lembro lá na Duque de Caxias, escola pública, ralava os joelhos, existia mercúrio cromo. Quem usou isso aí está sabendo do que eu estou falando. Ardia pra caramba. Aí a gente ia para a direção, a diretora feia pra caramba, já me assustava, né? E falava assim, você é um menino tão bonito, não vai doer não. Já estava queimando, porque ela já estava passando. Então você não pode sentir dor. Pode sentir dor, não pode chorar, não pode sentir saudade. Falar, minha mãe. Era 8 horas. E a gente faz isso todo dia, 8 horas da manhã. Assim, não, sua mãe já vem, ela vem às 5 da tarde. Não pode sentir saudade. Você cai... O exemplo mais emblemático, quem já me ouviu falar por aí, eu conto sempre, porque eu não abro mão de contar esse, é verídico esse, hein? Você sabe que a professora, na escola, não estou falando da pré-escola, nem não estou falando da educação infantil, a única forma que você tem de você andar dentro da maioria das salas, hoje ainda, no século XXI, é ir fazer ponta no lápis na lata de lixo. Isso é milenar. A professora deixa. Aí o menino foi, ficou lá e fez, sabe, aquela pontinha comprida, fininha e tal. E ela continua fazendo atividade de manejo de classe. Tá? Lá bacana, com o livro, tá? Turma toda. Aí ele vai e senta lá na penúltima carteira. O amiguinho, gostou do amiguinho dele? De trás, pegou o lápis e fez assim. Quebrou a ponta. Esculpida, não é uma ponta qualquer, uma ponta esculpida. O que ele fez? Pegou o lápis e ia fazer o quê no amigo dele? Ia matar. É o sentimento de raiva que todo ser humano tem. Sabe o que a professora falou? Fulano, logo no seu amiguinho. Ou seja, você não pode chorar, porque você já é uma moça. Engole esse choro. Você não pode rir, tá muito alegrinha hoje, vai já chorar. Isso são frases da escola, do cotidiano escolar. Nós é que falamos isso. Por isso que a gente ri. Porque a gente não é sem vergonha. A gente tem vergonha e acha engraçado a gente mesmo. Não, o sentimento está expulso. Como é que você vai trabalhar com a primeira infância nessa perspectiva de... Porque a nossa discussão de hoje... Já tem que ir freando, né? Nossa discussão de hoje passa um pouco. É uma sala de aula bacana para a educação infantil. Porque os Simpsons, eles são, o cara, né, mandou assim, para não, ocupa menos espaço, né? Tem mais manejo, dá mais manejo. Essa aí dá mais manejo. Outra. Aí, tirei da internet na última semana. São prefeitos distribuindo livros didáticos. E vocês já ouviram falar em Inspiralado? Está na moda. E custa milhões de reais. As editoras estão babando porque a gente está escolarizando a educação infantil e abriu um mercado para eles. Então, que trajetória, que pista no sentido de caminho que a gente vai criar para que as crianças percorram, isso aqui é currículo, dentro das creches e da pré-escola. Quem já brincou de labirinto com as crianças, ou já fez, como é que chama aquilo que faz no circuito? Currículo é um circuito. É o que você vai oferecer para as crianças. E a gente não pode se iludir. Se a gente quer tratar com criança como gente, o currículo é o que eu, adulto, vou oferecer. Mas ele tem que ter espaço para as crianças sugerirem outros percursos dentro daquele percurso. Senão eu escolarizo. Porque se vocês observarem, se você fizer um circuito mesmo no pátio para crianças de 2, 3 anos, ele burla. Os teóricos acham que é só na adolescência que tem transgressão. O cara de 2 anos dá a volta, ainda olha para você assim, como quem dizer, eu não passei onde você queria.
Eu fui por onde eu queria. E eu tenho o caminho próprio. A gente aqui não aprendeu a isso. Eu diria assim, a temática, né, do dia de hoje, da escuta da infância, da escuta da criança, exige da gente muito mais do que habilidades de manejo, controle, dinâmica, liderança, a humildade de entender que para ser bom professor de criança, eu preciso admitir que as crianças têm saberes e eu preciso saber o que eles sabem. Senão não posso ampliar os conhecimentos dele nem oferecer coisas interessantes para ele. Isso aí é o que está nas diretrizes curriculares. Eu não quero mudar isso, e isso aí já foi, de certa forma, incorporado na base curricular da educação infantil, base nacional. Tudo que está nas diretrizes, que nós, fórum, aquilo tudo que eu falei, né, essas entidades todas, conseguimos botar nas diretrizes, vocês imaginam que isso em 1999, quando saiu a primeira diretriz, e a revisão não modifica muito, só melhora, a luta que foi, porque isso foi aprovado no Conselho Nacional de Educação, onde não tem nenhum conselheiro que tem sequer uma sensibilidade para a infância. Em geral, são reitores de grandes universidades, políticos, que sentam e compõem o Conselho Nacional de Educação, que só pensam no vestibular, na universidade e, mal e porcamente, na educação pública fundamental. Gostou do mal e porcamente? E pena que ele gravou, podia censurar isso. Bom, então, é uma conquista isso, entender currículo a partir da articulação das experiências das crianças e dos saberes que elas já têm. Eles chegam na escola. É essa a interação, para ampliar e para possibilitar atingir o que está na lei, que é o objetivo da creche da pré-escola, que é desenvolver a criança. Não é aprender cor, não. Se você me garantir que saber que isso aqui é vermelho e que aquilo ali é amarelo, eu acho que a gente deve trabalhar isso com as crianças. Mas enquanto você não tem... Porque senão a gente vai fazer a escola é cheia de coisas que não servem para nada. E essa é a grande discussão, porque a nossa discussão política das bases, imagina o que está acontecendo no ensino médio. Porque outro dia eu escutei um químico na televisão dizendo assim, o que é exigido no Enem de Química, você não estuda nem na licenciatura de Química. Pô, que maluquice é essa? Para que eu estudo isso se eu não vou usar isso? Nem eu que vou ser químico. Sorvetão, né? Esse eu gosto, esse eu vou ler porque... A Buges é uma pesquisadora gaúcha que distou um pouco da mesmice que todo mundo fala, mas fala uma coisa muito em sintonia. A Paixão de Conhecer o Mundo, eu que botei aí, que é um livro da Madalena Freire, primoroso, quem trabalha com criança pequena tem que ler. Tem que, é verbo tem que. Né? E eu digo isso porque depois que eu li essa frase, o que veio na minha cabeça é assim, é a paixão de conhecer o mundo. E eu diria para vocês assim, o currículo, quer dizer, o percurso potencial de uma criança que chega numa creche, bem pequenininha, com meses, ou de um menino ou uma menina que chega lá aos 4 anos numa pré-escola, é a paixão de conhecer o mundo. Com isso, eu estou convicto de que o currículo de uma pós-graduação lá na Unirio, ou na PUC, ou na UERJ, os conteúdos e o currículo de uma pós-graduação são muito menores do que o currículo potencial dessa criança. Porque ela simplesmente está apaixonada para conhecer o mundo, ou seja, tudo. E o cara que está pesquisando molécula de água lá no fundão, se ele estudar o H e o H2, o cara não estuda só um desses Hs. O orientador dele vai fazer isso. E vai estudar um pedacinho do pedacinho do pedacinho para poder estudar em profundidade. E as crianças fazem perguntas sobre tudo e sobre todos, as quais eu não sei responder. Tipo assim, por que o céu é azul? Por que a chaleira da minha avó treme quando ela liga? Por que fez bolha depois que eu encostei meu dedinho no ferro de passar roupa? O garoto me perguntou. Aí você fala, sabe, desidrata da água. Qualquer coisa pode explicar, porque ele quer saber tudo. Significa que ele se põe na posição de aprendente. E aprendente é sempre humilde. Então você também pode negligenciar e ensinar tudo errado.
que são os conhecimentos que estão na cultura, que são dogmáticos, que são ideologizados, que a gente passa para a geração que chega, porque são as nossas crenças. E é inevitável. E isso tudo vai aparecer dentro de um grupo de 20 crianças quando você está sentado para contar uma história ou fazer uma brincadeira. Então, a Bush diz o seguinte: o currículo é ação pautada não em conteúdos a serem ensinados, mas em vivências, olha a vírgula que ela fez proposital, em convivência. Educação de criança pequena tem que ser um espaço onde a gente conviva e eles convivam com a gente e entre eles. O que as crianças e os professores e professoras produzem ao trabalhar com os mais variados materiais. Aquela sala de aula que só tem cadeira, que o pessoal chamou de prezinho, sabia? E carteira universitária, bota para as crianças pequenininhas, que prende. Na carteira universitária, quem fez isso para a criança, porque nunca sentou numa. Dá dor nas costas, o lápis não fica, cai, não tem como pendurar a bolsa. Que é a pior avaliação do que essa. Aí bota na educação infantil com prezinho. Aliás, isso é uma concepção de que criança é adulto em miniatura. É só diminuir as coisas, pronto, serve para ele, é adequado. É a inadequabilidade. É justamente o contrário. Então tem que ter materiais variados. Creche pré-escola, que não tem bagulho, gostou bagulho? Bagulho tem dupla conotação, né? Mas assim, que não tem pano, corda, cacarecos, trecos e cacarecos, é pobre. As crianças precisam dos objetos, dos diferentes materiais, das diferentes texturas, das diferentes temperaturas. E não dessa coisa aparece o shopping. Asséptica, desinfetadíssima, né? Como ele fosse totalmente indefeso. Os objetos de estudo, que podem incluir os mais diversos elementos da vida delas, crianças, e de seu grupo, ou, e aí que eu acho que é super legal a questão do lúdico, da brincadeira, outras experiências e vivências de outros grupos, de outras crenças, de outras épocas, que podem e devem ser trazidos para dentro da creche da pré-escola. Das mais diferentes matizes de histórias, de objetos, de folclore, de cultura, de dança, das diferentes linguagens. Portanto, não é o conhecimento pré-existente. Tipo, entrei na creche, estava lá, 1, 2, 3, 4. Deu comichão, né? Falei, vou ter que perguntar a ela por que ela está trabalhando 1, 2, 3, 4 com as crianças. O que tem aí 1, 2, 3, 4? 2 semanas depois de convivência com ela, com a professora. Ela disse, não, estou ensinando os números. Eu falei, não, isso eu já descobri, pô. Você bota na sala, tchau, né? Com as crianças, 1, 2, 3, 4. Eu falei, por que você não botou de 0 a 9? São só de 0 a 9. Ela falou, eles são muito pequenininhos. Eu falei, ó, vou contar aqui para você uma coisa. Atirei o pau no gato, dá 9. Eles sabem isso. Ó, cai, balão aqui na minha mão. Dá 10. Aí eles, mas a noção de... Olha o que ela me respondeu. Legal, professor, mas a noção de 0 é muito difícil. Gostou? O que ela está ensinando para as crianças? Aí eu contei da minha vizinha. Minha vizinha tem 7 anos. E ela não conta direito. Eu descobri isso vendo ela brincar de barrilha. Sabe brincar de barrilha? Tem um monte de meninos grandes e ela faz assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lá vou eu. Ela sabe contar. Ela sabe repetir uma sequência de coisas que dá um intervalo de tempo que está dentro da regra do jogo. Mas ela não conta. O outro vai lá, faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá vou eu. Quantas vezes as crianças falam pela sonoridade e não pela linguagem? Ele fala. Já vivenciaram isso? Vamos juntos. O quê? Eles já juntos. Alguém falou alguma coisa, podia ser eu gosto de angu. Né? Ele não entendeu, mas o que ele entendeu? Eu gosto de angu. Gosto de angu. Ele pode dizer eu também.
Então não é pré-existente, mas é serão os conteúdos resultados da vida. Da vida. Educar a criança pequena exige da gente que o espaço educativo tenha vida. Tenha cor de verdade, não a decoreba do azul, amarelo e vermelho, que são as cores básicas. Ele tem que ser colorido pelas interações, pelas brincadeiras, pelas atividades, pelos projetos, pelo que vai ser, como a gente diz hoje, pelo que rola ali no dia a dia. E para terminar, passa aí. Não vou mostrar, isso vocês conhecem, né? Isso é só para comprovar que está escolarizada mesmo. Ou a gente reage ou a gente vai, né? Porque isso também é milenar. E o coelho, coitado, ele não faz outra coisa a não ser ir para a cenoura. O coelho come outras coisas e gosta de outras coelhas. Entendeu? Eu nunca vi um exercício desse. Como o coelho está indo namorar a coelhinha. Não tem isso. Está indo passear com o irmão dele, que é um coelhão. Não tem isso. Entendeu? A galinha, coitada, tem que ir sempre pro pintinha. Não pode nunca ir para um galo, cara. Não sei quem inventou isso. Ó, o quadrado. Isso é um exercício bem escolares. Passa. Esse aí é o pessoal que não acredita que maneta se alfabetiza. Né? Porque se eu cortar a mão de uma pessoa, ela pode ser alfabetizada. Escrever não é desenhar o texto, não é desenhar as letras. Eu falo, Vicente, escreve aí uma poesia para mim. Eu estou imobilizado. Uma doença qualquer. Ele escreve, ele, não, troca, não tá rima. Essa rima é muito boa. Troca aí, Vicente. O texto de quem é? Do Vicente? Não, ele é o desenhista das letras. A gente ainda no século XXI acha que a mãozinha é que escreve. Olha para a criança, só vê o cérebro. Quando vai ensinar ele a escrever, só vê a mão. Aí é difícil, né, pra caramba, ser criança num mundo louco desse. Passa. Tem um monte. Passa. Esse aí eu trouxe porque esse talvez seja predominante na nossa realidade. Por incrível que pareça, no Brasil ainda se usa muito mimeógrafo a álcool. E o trabalho, além de ser ruim, na perspectiva que a gente estava discutindo, da ampliação do conhecimento, da vivência, das experiências das crianças, ele é muito feio, né? A estética, ele foge de um dos princípios. A educação infantil, por lei no Brasil, ela tem princípios éticos, políticos e estéticos. Ele foge dos princípios estéticos. Passa. Esse aí é maravilhoso. Sabe por quê? É o papel, o lápis e o autor ou a autora. E aí você vê que a criança... Para quem acredita que a alfabetização está na mãozinha, aí na hora de fazer o arco-íris ela faz muito mais exercício do que aquela baboseira de... Livre. Vai. Livre. Totalmente livre. Esse aí é o que eu chamo de gorô. Gorô porque é o seguinte, é creche municipal do Rio de Janeiro. Materiais e tal, mas olha só, olha que o cala-boca ainda não morreu, quem manda aqui sou eu, é a professora. Ela fez, a intenção da cola é o desenho que ela cola. Ela tem que cobrir essa linha da cola. Entendeu por que eu chamo de gorado? Gorô, era para dar cola, o papelzinho laminado lá, picotado, seja lá o que for, e a cartolina. Mas ela sou eu, né? Eu, adulto, não consigo direcionar. Então, se as crianças vão fazer o que elas... Não estou falando isso, que elas vão fazer o que elas... Mas elas precisam fazer o que elas sabem fazer para você aprender o que elas sabem. Porque essas crianças sabem mais do que colar só nesse teu desenho. Passa. E aí são crianças em diferentes situações que não tem cara de escola, né? Para contrapor um pouco em frente. Né? Acho que a Adriane vai em frente. Eu vou encerrar aí, tá? Entender que a educação é um processo social diferente de ensino, um pouco que é, né? E essa preocupação com a escolarização. Entender que as crianças são a coisa mais importante na educação das crianças, porque é o mínimo, né, que a gente pode considerar. Na educação das crianças, o que é mais importante? Elas. Tem uma frutinha que faz uma cachaça com... Não é cachaça, uma bebida portuguesa lá. Então, em Lisboa, você vai tomar no botequim, o cara fala, com elas ou sem elas?
Porque pode vir dentro do copinho aquelas frutinhas, que eu não me lembro o nome. Na educação infantil é a mesma coisa. A gente está fazendo educação infantil sem elas, sem as crianças. Não dá para fazer bem feitinho sem fazer com ela. E depois se distanciar dessa ideia de que a criança é apagadona. Porque a aluna é quem não tem luz, né? É o apagadão. As crianças são muito iluminadas e trazem luzes para dentro do espaço da creche e da pré-escola. Depois a gente discute mais lá no final da manhã. Obrigado.